Olá pessoal, nós vamos continuar aqui a nossa aula, aqui, nossa videoaula. E agora a gente vai mostrar os detalhes aqui da criação de uma tabela, né? Como eu havia falado aí no último vídeo, o Axis criou aqui, acabou de criar o banco de dados, o Axis já criou uma tabela aqui para você, já tem um campo código aqui, né? Já já a gente entra em detalhes nesse campo código. E aqui você tem ele mostra aqui para você a opção que você criar um novo coluna, né, um novo atributo nessa relação, nessa tabela, né? Eu vou criar aqui só clicando nessa setinha aqui, ó. Você tem aqui a clique para adicionar, cliquei nessa setinha lateral aqui, ele me mostra aqui os tipos de dados que o Axis permite fazer. Eu vou selecionar aqui um campo texto simples, né? Ele me pede aqui um nome, eu vou botar aqui nome funcionário. Observa que eu coloquei aqui sem acento, coloquei nome tudo junto, né? O Axis permite, né? Não são todos os bancos de dados que permitem isso. Na verdade, eu só conheço o Axis que permite isso. Ele permite você criar um nome de campo com acento, né? Você pode observar aqui no campo código, tem um acento. Você pode criar um espaço aqui, em vez de ser nome funcionário, poderia colocar nome, deixar uma barra de espaço aqui, um espaço vazio, escrever funcionário com acento, o Axis aceita também, mas vamos tentar não utilizar isso, vamos utilizar essa aqui que é a notação húngara, né? Uma notação muito utilizada por programadores, desenvolvedores de bancos de dados. E mais tarde, lá na frente, quando a gente for falar um pouco de programação, vocês vão entender bem o que eu estou falando de usar essa notação e não usar o método de acentos e espaços como a gente escreve normalmente, né? Bem, vamos em frente. Você acabou de criar aqui o campo nome funcionário e você repara que a barra, a faixa de opções, ela ficou um pouco diferente, porque aqui essa seção aqui, propriedades da faixa de opções, ela ficou habilitada, né? E com algumas opções, né? Como eu inseri aqui um campo texto, ele me habilitou aqui o nome legenda, que ele habilita em todos. Essa opção aqui, nome e legenda, você consegue trocar o nome do campo, consegue colocar uma legenda. A legenda é quando a pessoa está digitando alguma coisa, essa legenda ela parece que como se fosse uma ajuda rápida, né? Descreve, você poderia colocar aqui, por exemplo, informe o nome completo do funcionário, vírgula, sem abreviar. Então uma pessoa que vai usar o seu banco de dados vai entender o que ela tem que fazer ali, né? A pessoa não vai botar S no lugar de Silva, nem M no lugar de Maria. Então a pessoa vai digitar a forma correta, né? Da forma que você imaginou quando definiu esse banco de dados. Né? Pode colocar aqui uma descrição. Recebe o nome do funcionário, que não deve ser abreviado, pois essa informação será utilizada para emissão de documentos. Pronto. Coloquei aqui como se fosse um mini sistema de ajuda, né? Então agora eu dou OK aqui e ele colocou aqui no campo, ó, informe o nome completo, né? Você pode observar aqui no final, ó, recebe o nome do funcionário que não deve ser abreviado, por essa informação será utilizada para a emissão de documentos. Aqui é um nome que vai, né, o nome aquela legenda que ele criou aqui, ó,
ficou como se fosse o nome do campo, mas o nome da tabela mesmo é o nome do atributo, né, nome funcionário. Mas ele colocou a legenda ali aqui em cima, e isso facilita o usuário. Se a gente vai ver isso mais à frente, que o modo tabela, nesse modo de exibição tabela, não é o melhor modo para você trabalhar, até porque com o tempo você vai perceber que ele oferece muitos riscos, né? O melhor modo é o modo formulário. A gente vai ver isso logo logo. Então aqui você pode colocar o nome, vou colocar aqui, ó, Alessandro. Vou dar Enter aqui, ó. Ele já, repara que no código que ele já colocou o número 1, eu não informei o número 1. O banco de dados automaticamente criou, porque esse tipo de dado aqui é do tipo autonumeração. Ou seja, o banco de dados coloca esse número para você automaticamente. Vou passar aqui para o próximo funcionário, vou colocar o nome de Maria. Repara que ele já colocou o número 2 aqui, ó. Vou colocar aqui o nome Jupira. E vou colocar aqui o nome Antônio. Pronto, inserir aqui 4 pessoas. Por que o modo tabela não é muito bem visto para você inserir dados? Ele é muito rápido, muito prático, né? Mas se eu clicar aqui sem querer, ou acidentalmente escorregar o dedo aqui no delete, ele pode apagar essas informações aqui. No modo formulário a gente vai ver que isso é mais difícil de acontecer. Você tem que realmente clicar na opção excluir, né? Mas aqui é mais fácil de acontecer um erro. Eu vou excluir aqui o nome Jupira, para a gente ver um exemplo, né? Vou excluir aqui o número, o item 3, o registro número 3, né? Pelo campo código aqui. Vou excluir, ó, simplesmente selecionei aqui a linha e vou apertar o delete. Ele pergunta, né? Ele informa que você está prestes, pede para você confirmar. Tá aqui, ó. Pode ver aqui bem no meio. Vou dizer que sim. E ele já excluiu. Observe, eu vou criar aqui de novo um nome aqui, Pedro. Observa que ele já colocou o campo 5, aqui o código 5 aqui no atributo código. Mas ele não tem mais o 3. O banco de dados controla isso e evita duplicadas, isso evita erros, evita um monte de dificuldades que a gente vai entender um pouco mais à frente, quando a gente for criar os formulários. Ok, vamos dar Enter aqui, dar um Tab, né? Dei um Tab no teclado aqui, ele criou aqui e registrou as informações aqui, né? Na primeira tabela, a primeira forma que eu coloquei. Aqui nós podemos trocar o modo de exibição, né? Você vê que o nome do campo está aqui em cima, o nome do atributo está aqui, né? Aqui ele botou a legenda, porque eu informei uma legenda aqui na barra de propriedades, né? Um detalhe que eu esqueci de falar é que eu posso definir aqui também na propriedades um valor padrão para esse campo e posso definir aqui o tamanho do campo. Esse tamanho aqui é muito importante, porque aqui você consegue reduzir o tamanho do seu banco de dados. Quanto menor for o campo, menor vai ser o seu banco de dados e melhor vai ser para você, porque ele vai ocupar menos espaço no seu disco rígido, né, no disco rígido da sua empresa, menos espaço no computador. Então, o nome de uma pessoa não costuma ter mais do que 100 caracteres. Aqui ele bota o tamanho padrão, que é 255, eu posso alterar aqui, ó. Alterei. Ele vai dizer que eu posso perder alguma informação, porque ele está contando isso aqui com 255, e eu alterei para 100, né? Vou dar aqui, ó, o zoom aqui para vocês aqui na mensagem, vou dar sim. Pronto, alterei. A partir de agora ele não aceita mais do que 100 caracteres. Entenda por caractere qualquer letra, número, espaço, símbolo que você coloca no campo, tá? Bem, pessoal, agora nós vamos mudar aqui o modo de exibição, vamos para o modo de exibição de design, né? Design de tabela é um pouco diferente. Você repara que aqui eu pude alterar, criar campo, eu posso até excluir um campo. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó.
Seleciono aqui, clico aqui no botão excluir. Pronto, excluir esse campo aqui inteiro. Só que eu não quero fazer isso agora, né? Vou só mudar aqui o modo exibição. Vou para o modo design. É o modo mais utilizado para criar tabelas, para alterar. Como eu nunca tinha salvo essa tabela ainda, ele pede para salvar. Eu vou botar o nome de funcionário. Mais uma vez não vou botar acento, tá? Embora o Axis aceite acento, espaços. Não vou usar. E está aqui, ó, o nome do campo, o nome do atributo está aqui do lado agora, nessa coluna. Aqui nessa outra coluna, dessa tabelinha que surgiu aqui, ó, você tem os tipos de dados, né? Aqui, ó, tipo de dado especial do Axis, a numeração automática. Aqui embaixo você tem a tabela de propriedades do campo, né? Aqui você vai ter o tipo inteiro longo. Inteiro longo que ele aceita números com mais de 32 bits de comprimento. Detalhe bem técnico, né? Não vamos nos ater a esse detalhe agora. Você pode modificar aqui o tipo de dado, ó. Tá? Vamos trabalhar aqui com inteiro longo. Código de replicação é quando você vai levar esse banco de dados para outro banco de dados, né? Imagina que você fosse mesclar banco de dados, ele consegue gerar um código único aqui. Incremento, né? Novos valores, ele trabalha com incremento. Você pode colocar um número aleatório. Incremento, ele considera incremento a unidade, né? O número 1. Então a cada número ele vai inserir, cada inserção no banco de dados, novo registro, ele vai acrescentar o número 1, né? Primeiro registro foi o número 1, o segundo o número 2, o terceiro o número 3. Aqui ele entendeu que esse campo é indexado, porque se você reparar aqui do lado, ele tem uma chavinha aqui, ó, um símbolo aqui, uma chavinha que diz que esse campo, além dele ser o campo chave, ele é o campo índice. Eu posso muito bem definir aqui, ó, o campo chave, chave primária, né, do banco de dados, o nome do funcionário, para que ninguém repita, ninguém digita o nome do mesmo funcionário duas vezes. Né? Isso aí é muito interessante, é bom, mas o campo, na verdade isso aqui é o índice, né, do banco. Aqui não vai aceitar duplicata, tá vendo? Mas o campo chave é uma confusão muito grande que para as pessoas acontece. O campo chave vai ser o campo código, porque esse campo aqui é que eu vou usar para fazer vínculo com as outras tabelas do banco de dados. Essa aqui que é a chave real, né? É o campo que vai fazer o link. Tá? E esse outro aqui é o campo que vai... desculpa aí o telefone tocando, né? É o campo que vai impedir que alguém insira uma duplicata. Então aqui eu posso modificar o tipo, né? Aqui embaixo eu posso modificar aqui várias opções. Eu indexei, né? Eu coloquei aquela chavinha lá, quer dizer na verdade que eu indexei esse campo. E aqui está aqui a opção, sim, é um campo indexado, sim. Isso aqui é como se fosse uma pergunta, né? Ele é indexado? Sim. Duplicata não autorizada, ou seja, ele não vai aceitar o mesmo nome duas vezes. Eu vou fazer uma experiência aqui para vocês, ó. Vou voltar para o modo de exibição de folha de dados. Ele pede para salvar. Por quê? Porque eu modifiquei aqui, ó, o índice. Pronto. Agora eu vou tentar digitar aqui o nome Pedro de novo. Ó. Quando eu tento dar Enter, ele informa, ó. As alterações solicitadas para a tabela não foram bem sucedidas, já que criaram valores duplicados de índice, chave primária ou relação. Altere os dados no campo ou nos campos que contêm dados duplicados, remova o índice ou redefina-o para permitir a entrada duplicadas e tente novamente. Posso clicar aqui no ajuda, ele vai me explicar melhor isso, mas eu acho que a explicação aqui já é satisfatória, vou dar OK. E vou botar Pedro Antônio e vou dar Enter. Pronto, ele aceitou a informação. Entenderam? Bem, eu posso alterar aqui, né, como eu falei, através da
ferramentas de tabela aqui na faixa de opções campo. Posso fazer as alterações. Tipo de dado está aqui texto. Aqui a opção exclusivo, indexado. Isso aqui define também, você consegue alterar essa opção aqui. E posso dizer que ele é necessário. Não preciso dizer porque quando eu tenho o índice aqui, né? Perdão. Necessário é que ele não vai aceitar valor em branco. Imagina que aqui tivesse o campo idade ou data de nascimento e eu pulo direto desse campo aqui para esse e deixo ele em branco. Ele não vai permitir, né? Então ele vai dizer que é necessário agora. Pronto, eu não posso mais digitar qualquer outra informação e deixar essa parte aqui desse campo em branco. Isso tudo são opções que permitem, né? Que não haja erro no banco de dados, para que não gere uma dificuldade no momento que você mais precisa da informação, né? Ok? Bem, esse é o fim da nossa aula sobre tabelas, ok? Deixa eu voltar o zoom aqui normal. E vou parar aqui nosso